Você sabe o que um osso humano e um pedaço de madeira têm em comum? A madeira apresenta fibras de celulose resistentes e flexíveis. Já os ossos apresentam colágeno, uma proteína mole, porém forte, juntamente com a apatita, um material duro e frágil. Tais características definem o conceito de compósitos, onde a combinação das qualidades desejadas gera um composto esperado. Portanto, composto é um material multifásico feito artificialmente, em contraste com um material que ocorre ou se forma naturalmente. Além disso, as fases constituintes devem ser quimicamente diferentes e devem estar separadas por uma interface distinta. Cientistas e engenheiros combinam vários materiais, cerâmicas e polímeros para produzir uma nova geração de materiais com características essenciais. A maioria dos compósitos é criada para melhorar as qualidades mecânicas, tais como a rigidez, tenacidade e resistência. Em um compósito, distinguem-se uma ou várias fases descontínuas e uma fase contínua, separadas por uma interface. A fase descontínua, também conhecida como fase dispersa, confere resistência ao compósito. Por sua vez, a fase contínua ou matriz confere maleabilidade e ductibilidade. A partir disso, desenvolve-se diversas combinações para a criação de novos materiais com determinadas características. As matrizes apresentam três origens: matrizes poliméricas, matrizes metálicas, matrizes cerâmicas. A matriz metálica e a matriz polimérica têm ductibilidade desejável. Já a matriz cerâmica necessita de reforço para melhorar a tenacidade e a fratura. A escolha da utilização dos materiais tem como fator essencial a força de ligação entre a fase matriz e a fase dispersa, sendo que a resistência do compósito depende da magnitude de ligação entre as duas fases. Fase dispersa, ou fase reforçante, pode estar na forma de partículas, fibras ou na forma estrutural. Na forma de partículas, há dois subgrupos: partículas grandes ou reforçado por dispersão. Na forma de fibras, os dois subgrupos são contínuo e descontínuo. Na forma de estrutural, os dois subgrupos são laminados e painéis de sanduíche. Para um reforço eficaz, as partículas devem estar distribuídas por igual ao longo da matriz. Os compósitos reforçados com partículas são classificados ainda em compósitos com partículas grandes e compósitos reforçados por dispersão. Os compósitos reforçados com partículas grandes indicam que as interações entre as matrizes e as partículas são tratadas a nível mecânico, e não atômico ou molecular. Geralmente, a fase particulada é mais dura e rígida do que a matriz. Por conta disso, tais partículas tendem a restringir o movimento da fase matriz ao redor de cada partícula. Um exemplo desse tipo seria o carboneto de tungstênio, que são amplamente utilizados como ferramenta de corte para aços endurecidos. Já os compósitos reforçados por dispersão possuem partículas menores, que tendem a evitar ou dificultar o movimento de discordâncias. Neles, as interações se dão ao nível atômico ou molecular. Irregularmente, a deformação plástica é restringida de modo que a resistência à atração, bem como a dureza, são melhorados. A matriz de alumínio com partículas de carboneto de silício é um exemplo desse tipo. Compósitos reforçados por fibras. São compósitos onde a fase dispersa se encontra na forma de uma fibra. É a forma tecnológica mais importante, por garantir maior eficiência, garantindo alta resistência ou alta rigidez da fibra, aliado à baixa densidade da matriz. Um certo comprimento crítico da fibra é necessário para que exista um aumento de resistência e um enrijecimento do material, que determinam outras duas classificações de fibras, as fibras contínuas e descontínuas. Fibras contínuas: quando o comprimento da fibra é muito maior que o comprimento crítico. Fibras descontínuas: quando o comprimento da fibra é maior de maneira consideravelmente menor que as fibras contínuas, ou menor que o comprimento crítico. Nessa classificação, também temos mais duas divisões:
as fibras descontínuas alinhadas, onde, por sua vez, as fibras possuem organização e alinhamento, e as fibras descontínuas aleatoriamente orientadas, que possuem aleatoriedade entre as fibras. Os compostos estruturais podem ser compostos tanto por materiais homogêneos como por materiais compostos. Suas propriedades não dependem somente dos materiais empregados, mas também do projeto geométrico dos elementos estruturais. São divididos em laminares e painéis de sanduíche. Laminares, compostos por folhas ou painéis bidimensionais que possuem uma direção preferencial de alta resistência. São empilhados em sentidos diferentes para que a orientação da direção de alta resistência varie de acordo com cada camada. Possuem uma resistência relativamente alta em várias direções de um plano bidimensional. Um exemplo seria o esqui moderno, onde as camadas são empilhadas sucessivamente com fibras orientadas para um compósito laminar. Sanduíche consistem em duas folhas externas mais resistentes, chamadas de faces, onde suportam a maior parte da carga para dentro do plano e separadas por uma camada menos densa, denominada de recheio, que separa as faces e resiste a deformações perpendiculares ao plano da face. São feitas de materiais mais resistentes, como ligas de alumínio e madeira compensada, fabricados em polímeros em espuma, borrachas, cimentos inorgânicos e madeira. São amplamente utilizados na construção civil, em telhados, pisos e paredes de residências. Processo de fabricação de compósitos. Processo de pultrusão. A fibra passa por um banho de compósitos como resina ou desmoldantes e é conduzida por um molde aquecido que já tem o formato da peça desejada. A peça é puxada por um conjunto de puxadores e por fim é cortado conforme requisitado, evitando desperdícios. Processo prepreg. É o termo utilizado para representar reforços com fibras contínuas pré-impregnadas com uma resina polimérica parcialmente curada. O material é enviado ao fabricante na forma de uma fita, que é moldado e cura por completo o produto sem necessitar adicionar qualquer resina. Esse processo começa pela colimação de mechas de fibras contínuas enroladas em uma bobina, onde são enroladas em sanduíches e são então prensadas entre folhas de papel de liberação e de suporte utilizando rolos aquecidos. A folha de papel de liberação é revestida com uma fina película de uma solução de resina aquecida com viscosidade baixa, proporcionando impregnação das fibras. Um bisturi espalha a resina para formar uma película com espessura e largura uniformes.
Fala. Alô, Marcelo, um beijo pra você.